Bom, a música entrou na minha vida há muitos, muitos anos. O meu pai tinha bandas quando era muito novo, era vocalista de algumas bandas, e eu comecei a frequentar algumas salas de ensaio, alguns concertos, e numa dessas salas, muito novo, com 4 ou 5 anos, tive a oportunidade de tocar numa bateria pela primeira vez. Claro, nem chegava com os pés aos pedais, e aquilo impressionou-me muito e eu fiquei sempre com o desejo de ter uma bateria e começar a tocar. Coisa que aconteceu um pouco mais tarde, no início da adolescência, e depois comecei eu a ter bandas, enquanto baterista primeiro em Setúbal, e depois comecei a querer aprender a tocar guitarra e compor. Portanto, foi assim um percurso muito natural de uma relação entusiasta pelos instrumentos e por aquilo que permitiam expressar. Sim, o que aconteceu foi que as bandas que eu tive eram projetos naturalmente amadores, eram projetos de adolescência e algumas das pessoas quiseram seguir para a faculdade e quiseram tirar curso e ter uma vida mais séria, digamos assim. Não quero ser depreciativo em relação a isso, mas isso era uma coisa que eu não desejava. Então, quando percebi que essas bandas não teriam futuro a nível profissional, tomei a decisão de aprender a tocar os outros instrumentos para eu poder compor e para escrever as minhas canções e ter uma espécie de autossuficiência, e por isso é que aprendi a tocar um bocadinho dos vários instrumentos, portanto, baixo, guitarra, aprendi a gravar, pronto, decidi que ia ter o meu projeto a solo, para não depender de ninguém para tentar prosseguir esse caminho. E foi assim que começou a minha carreira profissional, que depois curvou para outras áreas. Fui estudar cinema e acabei por ser produtor de teatro, encenador e muitas outras coisas, mas a música foi sempre o ponto de partida para este entusiasmo todo pelas artes. Este disco surgiu de um momento particularmente crítico pelo qual passei, porque eu tive um esgotamento e tive de parar mesmo um bocado por excesso de trabalho, por toda a atividade da Companhia Mascarenhas Martins, sobretudo ao longo do ano de 2021, que foi muito, muito intenso. E nessa paragem eu já andava com a ideia de que gostava de voltar a gravar, mas as coisas associaram-se um bocado e acabei por começar a escrever exatamente sobre, não necessariamente sobre aquilo que me estava a acontecer, mas o tom acaba por ser um bocado sombrio e um bocado duro, porque acompanhou esse processo também de paragem. Ou seja, eu gravei uma parte considerável do disco num mês em que não estive a trabalhar, coisa que já não fazia há muitos anos, ou seja, nunca tinha tirado tempo e precisei mesmo de tirar, e a decisão foi, de alguma maneira, voltar à origem e voltar à música. O trabalho é muito. Os meus trabalhos na música acabam por ter sempre alguma componente autobiográfica ou relacionada diretamente com aquilo que eu estava a viver em cada momento. Portanto, de alguma forma, eu comecei pelas típicas canções de amor quase adolescentes no final da adolescência, quando escrevi o Ocean of Time, que começou esse percurso. E agora, no fundo, são mais reflexões sobre essa angústia, sobre esse mal-estar, sobre aquilo que estava a sentir, mas de perspectivas diferentes. Ou seja, tanto tenho canções mais dedicadas aos meus filhos, ou a ideia de uma canção para o futuro que se chama Don't Listen to Me, que é, no fundo, uma espécie de ideologia para me lembrar de que a educação que lhes devo dar é de liberdade e de os incitar a uma certa desobediência até em relação ao futuro, porque provavelmente eles uh, vão fazer aquilo que eu fiz quando era adolescente e eu espero que isso aconteça, quero que sejam livres. Tanto há canções mais dedicadas a esse tipo de reflexão, como algumas coisas mais abstratas ou não tão relacionadas diretamente com o momento, mas tudo num tom bastante melancólico e mais sombrio. Bom, esta companhia surgiu num momento pós-crise e, portanto, no início nós não. Foi uma aposta que fizemos de que seria possível um, tornar um projeto deste tipo viável e continuado. Ou seja, mas claro que no início não tínhamos grandes ilusões e achávamos que ia ser uma coisa muito difícil de se conseguir e, portanto, nessa fase inicial, a fase dos sonhos, projetámos uma série de coisas, algumas conseguimos fazer, outras não. Mas felizmente foram surgindo pelo caminho muitas oportunidades muito diversas que foram muito importantes para o projeto conseguir afirmar-se, tanto a nível local como a outros níveis.
por exemplo, logo o facto de termos feito uma coprodução com o Teatro Aberto ou de termos tido a oportunidade de trabalhar com o Luís Miguel Sintra em 3 espetáculos, foram oportunidades extraordinárias para também aprendermos muito e para conseguirmos dar um salto a nível profissional e, no fundo, credibilizar também a nossa capacidade de gestão. E eu acho que isso depois, ao longo do tempo, foi começando a ser mais reconhecido, e isso acho que nos foi permitindo ir continuando sempre e chegar a um ponto em que cumprimos algumas coisas que desejávamos, que era, por exemplo, não termos de estar, a Maria e eu, sobretudo, não termos de estar a trabalhar em 1000 coisas diferentes ao mesmo tempo e trabalharmos mesmo exclusivamente neste nosso projeto. E claro, foram anos de muitas dores também, de muito sofrimento, mas também de muitas conquistas e de muitas relações. Eu acho que o que eu destacaria mais é o número de relações e a qualidade das relações que fomos estabelecendo com as pessoas com quem trabalhamos, com pessoas do público, sobretudo no Montijo, e que também com entidades como a Câmara Municipal do Montijo ou as juntas de freguesia do Concelho, que nos têm permitido, no fundo, criar aqui uma rede afetiva que é, acho eu, que sustenta as estruturas de criação artística e de programação. A Casa da Música Jorge Peixinho é um equipamento municipal e, portanto, foi a Câmara Municipal, foi o Presidente da Câmara que nos convidou para programarmos aquele espaço que ainda não foi inaugurado. Portanto, é um espaço novo que se prevê ser inaugurado este ano, daqui a poucos meses. E eu penso que isso também foi fruto dessa relação que fomos estabelecendo com a Câmara Municipal, porque nós, desde 2016, que temos protocolos de colaboração com a Câmara Municipal do Montijo e, portanto, já, no fundo, este é o terceiro mandato deste Presidente que nos acompanha, com vereadores diferentes e equipas diferentes, mas eu acho que, a nível local, as relações foram criadas não só com a Câmara Municipal, mas com muita gente, e eu acho que isso foi, provavelmente, aquilo que deu origem a esse convite, por provavelmente acharem que não só teríamos capacidade, mas também havia uma rede dos tais laços afetivos que sustentaria a ideia de uma dinâmica neste novo espaço. Este espaço, inevitavelmente, terá uma grande relação com a música, porque Jorge Peixinho foi um grande compositor e uma pessoa muito importante para a terra também, porque foi do Montijo e chegou a ser autarca na Assembleia Municipal e fundou o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa. Enfim, foi uma pessoa extremamente importante. Portanto, claro que logo o nosso enfoque será na música, mas de diversos géneros, ou seja, não queremos cingir a programação de música à música contemporânea, à música erudita, porque queremos que se destine a vários públicos. E uma das nossas preocupações também muito grande é chegar a públicos mais jovens e à infância. Portanto, essas são assim grandes linhas de programação. A música nos diversos géneros e uma programação destinada à infância, nomeadamente teatro. Essa vai ser assim a primeira fase de programação. E claro, depois também teremos muitas ações de mediação, continuaremos a oferecer formação. Nós temos um clube de teatro já a funcionar há algum tempo, que vai passar a funcionar na Casa de Música Jorge Peixinho. Portanto, a ideia é criar ali uma relação com vários públicos e também com formação, mediação e investigação, pesquisa. O Montijo, embora esteja muito perto de Lisboa, foi provavelmente a última terra da margem sul. É evidente que sempre houve muitos transportes de barco, sobretudo, mas a Ponte Vasta Gama surgiu relativamente tarde, em relação à Ponte 25 de Abril, não é? E, portanto, o Montijo tem particularidades diferentes, ou seja, não queria chamar isolamento, mas há uma relação diferente com a capital, embora tenha sempre existido muita. E psicologicamente eu acho que também a distância é diferente, ou seja, as pessoas de Lisboa metem-se num carro e vão à Almada muito facilmente, mas ir ao Montijo é um bocadinho mais longe, sobretudo a nível psicológico. E, portanto, eu acho que nós sempre pensámos que era preciso criar uma dinâmica própria ali e que se destina sobretudo às pessoas de lá e às pessoas da Península de Setúbal, portanto, da região. Até porque o Montijo, neste momento, tem muita gente a viver que trabalha em Lisboa. E isso é um desafio, mas também ao mesmo tempo é aliciante, porque eu acho que há ali um potencial de desenvolver muita relação com muita gente, porque eu acho que muitas pessoas continuam a vir a Lisboa para fruir de cultura, mas também
às vezes por não existir tanta oferta e tanta regularidade lá. Essa foi sempre a nossa aposta, que se existir ali muita regularidade e muita diversidade, as pessoas vão começar a aparecer e vão começar a fidelizar-se aos espaços e à dinâmica cultural. E claro que este novo espaço e a programação que pretendemos fazer, em conjugação com a programação que já existe municipal, eu acho que pode impulsionar essa maior dinâmica a nível local. O Montijo tem muitas coletividades com bastante atividade e que têm ao longo dos anos desenvolvido muitas coisas. Nós somos, aliás, parceiros já há bastante tempo da Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro e do Ateneu Popular de Montijo. A 1º de Dezembro continua a ter uma filarmónica ativa, com muita gente a tocar, tem uma escola de música, tem escola de outras artes e, portanto, há ali muitos polos, mais também na relação com a arte, do ponto de vista dos amadores, portanto, de pessoas que não são necessariamente profissionais, mas também há ali muitos profissionais, sobretudo da música. Tem no Conservatório Regional de Artes do Montijo, porque há muitos músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa que trabalham lá, incluindo o diretor pedagógico. Portanto, sobretudo na área da música há ali uma enorme dinâmica e muitas coisas por explorar, acho eu, até do ponto de vista de jovens que têm projetos e que se calhar ainda não conseguiram ter essa projeção nacional, embora, obviamente, já tenham saído dali artistas muito importantes, como é o caso, por exemplo, da Dulce Pontes, ou o Luís Sequeira, um cantautor que se tornou conhecido e tem feito muitas coisas, e há mais pessoas, mas o que nós sentimos ali é um grande potencial para, de repente, haver muito mais coisas a acontecer, mas também com base nessa dinâmica que não foi nunca interrompida, a dinâmica das coletividades, do associativismo, porque se calhar há outros sítios em que isso já esmoreceu mais e há ali alguns polos que conseguem agregar pessoas e agregar vontades ainda. E nós tentámos sempre também dialogar com essas pessoas e não é por acaso que decidimos fazer o ciclo de concertos no Salão na 1º de Dezembro, porque achámos que era uma forma interessante de explorar aquele espaço, um espaço centenário, aquele espaço em particular não é centenário, mas a coletividade é, e explorá-lo de forma diferente, ou seja, fazer uma programação diferente ali, e aquilo aos poucos foi conquistando as pessoas e foi criando mais público e as pessoas ficaram entusiasmadas, portanto acho que há ali muito potencial. Muito obrigado. Obrigado também.